aminoácidos. Então, vamos primeiramente falar sobre proteínas. O que é uma proteína? Uma proteína é um polímero, ou seja, moléculas formadas pela união de substâncias simples, chamadas monômeros. Ou seja, proteína, uma molécula grande, complexa, formada por substâncias mais simples, ou seja, os monômeros. As proteínas são a molécula mais abundante dentro das células e são formadas por ligações de aminoácidos, ou seja, proteína, molécula grande, complexa, formada por substâncias menores, no caso, os aminoácidos. Então, o que são esses tais de aminoácidos? Aminoácidos são moléculas orgânicas. O que é um aminoácido? Uma molécula orgânica. Essa molécula orgânica ela é formada por um grupo amina e por uma carboxila, ou seja, um grupo amino e um grupo ácidos, por isso o nome aminoácidos, porque é formada por uma amina e por um ácido, no caso a amina e uma carboxila. E elas são responsáveis por sintetizar proteínas, como vimos anteriormente. Proteína, molécula grande, complexa, formada por substâncias menores e mais simples, no caso, os aminoácidos. Outra curiosidade sobre os aminoácidos é que eles se encaixam no grupo dos anfóteros. Como assim, os anfóteros? Anfóteros, o que são anfóteros? São substâncias que podem agir de duas maneiras diferentes. No caso dos aminoácidos, nós podemos observar que ele apresenta um grupo amina, por isso ele pode agir como base, e apresenta uma carboxila, podendo agir também como ácido. Então ele apresenta duas características diferentes. Ele apresenta características básicas e características ácidas. Mas como vamos identificar esses aminoácidos? Bom, todo aminoácido ele apresenta uma amina de um lado, uma carboxila e um radical ligado, todos eles ligados a um carbono central. Ou seja, o que vai diferenciar um aminoácido do outro? Já que todos têm uma amina, todos têm uma carboxila. Então, o que vai diferenciar esse aminoácido é o seu radical. Bom, quantas ligações um carbono consegue fazer? Isso, o carbono consegue fazer 4 ligações. Então, sempre uma ligação com um hidrogênio. Aqui nós temos uma segunda ligação com a amina, uma terceira ligação com a carboxila e a quarta ligação com o radical. O radical que vai definir qual aminoácido estamos trabalhando. Então vamos tentar identificar em outro esquema aqui. Então, podemos observar um carbono alfa com a primeira ligação num hidrogênio, uma segunda ligação numa amina, uma terceira ligação numa carboxila. Então, o que vai sobrar? O CH3. Esse CH3 aqui, no caso, seria o radical. Nas escolas e nas faculdades são trabalhadas mais 20 tipos de aminoácidos diferentes. Isso quer dizer que existe só 20 tipos de aminoácidos? Não, existem mais de 300 tipos de aminoácidos. Mas os que são mais trabalhados são os 20 tipos de aminoácidos capazes de formar proteínas, que são os que temos em nossos corpos, que são, no caso, a glicina, a alanina, valina, lisina e etc. Então, esses aqui são os 20 aminoácidos presentes no nosso corpo, que são responsáveis por formar proteínas, que são essenciais para o funcionamento do corpo. E ainda, esses 20 tipos de aminoácidos, eles são separados em 3 grupos.
são os aminoácidos naturais, que são os que seu corpo produz. Você não precisa ingerir eles em nada, seu corpo já produz eles. Os aminoácidos essenciais, que são adquiridos pela alimentação, e os semi-essenciais, que são os que seu corpo produz, mas ele produz em baixa quantidade, em baixa escala, ou seja, seu corpo produz, mas ainda é necessário ingeri-los através da alimentação, pois o seu corpo produz eles em baixa quantidade, não supre a necessidade. Então, nós já vimos o que são os aminoácidos. Então, só recapitulando aqui. O que são proteínas? São polímeros, ou seja, polímeros são moléculas formadas por ligações de monômeros. É a molécula mais abundante e são formadas por aminoácidos ligados. Então, aqui, só para recapitular. Proteína é um polímero. Polímeros são compostos por aminoácidos, que são monômeros. Esses aminoácidos contêm uma amina e uma carboxila, um ácido, por isso o nome aminoácidos. Outra coisa é que esses aminoácidos podem ser denominados de anfóteros, pois se comportam de maneira ácida e de maneira básica, porque apresentam um grupo ácido com a carboxila e um grupo básico. Bom, como nós podemos ver, a proteína ela é uma molécula composta por ligações de monômeros, ligações de aminoácidos. Essas ligações são denominadas de ligações peptídicas. Como podemos observar aqui, nós temos dois aminoácidos, carbono central, hidrogênio, amina, carboxila. Carbono central, hidrogênio, radical, amina, carboxila. Onde vai ocorrer essa ligação? Essa ligação vai ocorrer entre entre uma carboxila de um aminoácido e a amina de outro ácido. Esse OH vai se conectar com esse Hzinho aqui, ó, dessa maneira aqui. Aí, com essa ligação, o que vai acontecer nessa ponta? Vai gerar um HOH mais H, ou seja, um H2O. O que é um H2O? Água. Então, essa ligação vai gerar água. E isso é chamado de síntese por desidratação. Ou seja, uma ligação peptídica entre dois aminoácidos vai liberar água. Por isso o nome síntese de desidratação. Vai gerar uma nova molécula, mas vai liberar água. Por isso desidratação. Então, repetindo, aqui vai ocorrer a ligação entre a carboxila e a amina. Vai formar uma amida nesse local aqui e vai liberar água. Então, uma ligação com dois aminoácidos forma uma ligação dipeptídica, dipeptídeo. Uma ligação com três aminoácidos, tripeptídeo, ou seja, três aminoácidos, tripeptídeo, ligação peptídica. Alguns aminoácidos formam oligopeptídeos. Vários aminoácidos formam polipeptídeos. Bom, a identidade das proteínas. Como vimos anteriormente, os aminoácidos eles podem ser diferenciados por seu radical. Já nas proteínas isso não é possível. Elas são diferenciadas de uma maneira diferente. Elas são diferenciadas pela quantidade, ou seja, quantos aminoácidos presentes. Por exemplo, uma proteína tem 50 aminoácidos, outra proteína tem 150 aminoácidos. Elas são estruturas diferentes, ou seja, proteínas diferentes.
pelos tipos de aminoácidos presentes, ou seja, uma proteína ela tem 100 aminoácidos, outra proteína também tem 100 aminoácidos, mas os aminoácidos que tem em uma proteína não tem na outra, então vai formar estruturas diferentes. E o último jeito é a ordem da sequência de aminoácidos, ou seja, a sequência da cadeia de aminoácidos. Por exemplo, um aminoácido ele tem 100, uma proteína ela tem 100 aminoácidos e a outra proteína também tem 100 aminoácidos. E as duas proteínas apresentam os mesmos tipos de aminoácidos, mas o que vai diferenciar é a cadeia, a sequência de aminoácidos. Um exemplo de alguma coisa que pode ser mudado por essa ordem é a anemia falciforme, que é onde um glutano se troca por outro aminoácido, fazendo com que ela perca sua função. Então aqui nós temos uma hemácia falcifórmica e uma hemácia falcifórmica e uma hemácia normal. Uma hemácia normal. Bom, outra coisa sobre as proteínas é a sua estrutura. Elas podem ser estrutura primária ou linear, que são onde nós podemos ver uma cadeia simples de aminoácidos conectados por ligações peptídicas. Nós podemos também ter uma ligação secundária, ou que pode ser denominada ou alfa-hélice, que é em formato de hélice, ou beta-preguiada, que é nesse formatinho aqui que nós podemos observar de folhas de papel preguiadas. Nós também temos a estrutura terciária ou globular, que é onde ela começa a formar glóbulos, e uma estrutura quaternária, que é onde são várias estruturas terciárias conectadas. Mas o que faz elas adquirirem esses formatos? Como podemos ver, primeiramente nós temos a primária, que é só uma linha. Como essa linear vai se transformar nessas outras estruturas, como uma alfa-hélice ou como uma globular? Por pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio vão fazer conexão entre essas ligações peptídicas nessa proteína, dando forma estrutural para essas proteínas, diferenciando elas em primária, secundária, terciária ou quaternária, ou linear, alfa-hélice ou beta-preguiada, globular e quaternária. Outra coisa que nós podemos ver nas proteínas é a desnaturação. O que seria essa desnaturação? Seria aquela quebra das ligações de hidrogênio, ou seja, a quebra das pontes de hidrogênio que estavam dando estrutura para aquela proteína. Ou seja, tá lá a sua proteína toda formadinha com as ligações de hidrogênio. Vai chegar lá, por exemplo, aí o meio que ela estava acostumada a ser ácido, ser básico, de repente se torna ácido. E essas ligações de hidrogênio vão quebrar. Quando essas ligações de hidrogênio quebram, essa estrutura ela volta a ser uma estrutura primária, uma estrutura linear, onde não tem ligações de hidrogênio que prende ela, deixando ela naquele formato. Alguns exemplos podemos citar o ovo, que a temperatura altera as ligações que faz a quebra das pontes de hidrogênio, mudando os formatos da sua proteína, e o queijo e o leite, que quando ele passa por fermentação do meio básico para o meio ácido, o ácido vai fazer com que haja quebra das pontes de hidrogênio, fazendo com que o leite se torne coalhada. Bom, as funções. As proteínas elas apresentam diversas funções, mas a principal função das proteínas é a função estrutural. Ou seja, quais são essas funções estruturais? Temos a queratina com a sua hipermeabilização, temos a actina e miosina, que é responsável pela formação de músculos, contração de músculos. Temos o colágeno, que é a proteína mais abundante no meio extracelular, que é o que dá resistência para os tecidos. Temos a albumina, que é responsável por
viscosidade, ou seja, onde nós podemos encontrar a albumina? No sangue, dando viscosidade para o sangue, controlando a pressão arterial e etc. São só essas funções que as proteínas têm? Não, elas têm outras funções, mas a principal são as funções estruturais. Outras funções que nós temos, nós podemos citar funções energéticas, como vileno, funções hormonais, como insulinas. Temos as enzimáticas, que são responsáveis por catalisadores, ou seja, responsáveis por acelerar e desacelerar processos bioquímicos dentro das células, e por defesas, anticorpos. Mas como assim? Os glóbulos brancos, eles são células, não proteínas. Observe, os glóbulos brancos, eles são células que levam anticorpos dentro deles. Os anticorpos são proteínas. Observando bem, os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do corpo, eles são células. Mas o que faz a digestão, o que digere esses anticorpos, o que digere esses vírus e bactérias que o nosso corpo se defende, são os anticorpos presentes nas células brancas, nos glóbulos brancos. Entenderam? Bom, é isso a aula de hoje. Espero que tenha contribuído um pouco para a aprendizagem de vocês, e obrigado pela atenção.